Pronto, Agora chegou a vez. vamos fazer o sinal da cruz. Então, boa noite. Boa noite, agora vamos para cima. Boa noite. Ai, desculpem a demora, problemas técnicos. Às vezes acontecem, não? Muita gente utilizando a internet. E mais uma live da Delamed. Hoje nós vamos falar sobre cadeira de rodas motorizadas e temos a honra de apresentar dois ilustríssimos convidados. O Luciano, da Casa Ortopédica, com muitos anos de experiência de varejo, né, Luciano? E de produtos. E o Hamilton no blog Casa Adaptada também, que tem muitos seguidores. Então, o pessoal já me conhece e eu queria que vocês se apresentassem brevemente para a gente poder começar. Então, Hamilton, todo seu. Você que é o mais carisma da turma aí. Estou aqui com o cabelo de quarentena, né? Que a gente tive que raspar. Todo mundo Agora tá com cabelo de quarentena, não tem jeito. Todo mundo tá é com a cabelo nova de moda. quarentena. É a nova moda. É, Não tem mais jeito, né? Tem que adaptar. verdade. Tem como sair de casa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Feira, sou criador do site, blog Casa Adaptada. A gente está em todas as redes sociais aí. Foi criado para suprir a falta, né, de site especializado, de notícias e dicas. A gente começou, na verdade, eu tinha uma dificuldade logo após ter me tornado tetra em 2010 de achar esse conteúdo material de como adaptar uma casa. E aí o blog surgiu como uma espécie de diário mesmo, de pesquisa, e acabou se tomando umas proporções maravilhosas que hoje a gente está presente em todas as redes sociais, com todo tipo de conteúdo, de tecnologia assistiva, relacionamento, a dicas de saúde. E é isso. Quem não conhece ainda, passa lá para conhecer. Fala, Lu. Opa, Parabéns eu pelo também trabalho, conheci. que é muito importante. Obrigado, cara. Conheci meu amigo Hamilton exatamente pelo blog dele. Eu consultava informações de acessibilidade por ele. Depois viramos amigos. Estamos aí até hoje. No meu caso, para quem não me conhece, realmente eu criei o portal Casa Ortopédica. Isso na época quando nem se existia ainda comércio eletrônico. As pessoas ainda tinham receio de comprar produtos à distância, mas eu tinha muita demanda de pessoas de outros estados, localidades fora dos grandes centros que queriam produtos e as lojas locais não tinham produto, os preços eram muito fora da realidade. Comecei com um catálogo, de catálogo o pessoal queria comprar, fazer meios de pagamentos, fui crescendo, incorporando produtos novos. Eu lembro, Né? As coisas começaram a tomar proporções que eu mesmo não imaginava. Com muita humildade, eu creio hoje ainda ser um dos portais de maior relevância. Estamos atendendo aí todo o Brasil. Muito gostoso isso, porque eu peguei pessoas que muitos anos atrás tinham comprado a primeira cadeira mais popular, hoje estão na motorizada, já mudaram de vida, empregaram-se, casaram. Muito gostoso. Além de um ramo de negócio, é uma experiência de vida assim maravilhosa. Parabéns os dois pelo trabalho, né? Sou fã do trabalho de vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Na verdade, todos os temas são importantes, né? Mas sobre a cadeira de rodas motorizada, porque eu acredito assim, eu como terapeuta, minha visão eu sempre senti isso nesses 20 e poucos anos, que é meio, principalmente da família, um estigma, né? Tipo, quando vai para a cadeira motorizada, é como se encerrasse um pouco o processo, às vezes, da reabilitação, porque não consegue propulsionar a cadeira manual, né? E vai para uma cadeira motorizada. Então, dificulta mais ainda, porque é dificuldade. Na verdade, não é bem assim, né? Ela é coadjuvante nesse processo de reabilitação, né? E a gente vai ver adiante que isso pode ser mesclado também. Então, sem dúvida. É importante fazer boas escolhas, como todos os produtos, né? Boas escolhas. Então, a gente não
é muito difícil falar qual é a cadeia. A gente precisa avaliar sempre em relação ao equipamento, quando se fala de tecnologia assistiva, qual é a real necessidade do usuário, do paciente, desse cliente. O que ele precisa realmente? Porque, às vezes, caro não vai ajudar, ele vai conseguir fazer o uso correto dessa tecnologia, não é? Não consegue se relacionar, manter, fazer o uso correto. Então, às vezes, um equipamento mais simples vai atender melhor. Então, por isso que é muito importante, eu vejo assim, a terapeuta que prescreve coisas, mas nessa hora, e esse equipamento em específico, a cadeira motorizada, ajuda e esse trabalho em conjunto com o lojista, não é? Com você, no teu papel. Porque o terapeuta em relação às medidas, a adequação postural, mas tem muitas questões técnicas, funcionais, mecânicas da cadeira, que é muito difícil a gente medir, avaliar e prescrever, às vezes. Né? Então, vai uma prescrição de uma cadeira de rodas e é o lojista em si que acaba nesse processo todo dando as dicas finais em relação ao equipamento, não é isso, Luciano? Vocês estão me ouvindo? É que acontece bem? Assim, Carla. Oi? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo perfeito. O que eu vejo, Carla? Cadeira motorizada no Brasil ainda é um sonho distante, primeiro pelo desconhecimento do produto. A gente tem uma questão das diferenças culturais do Brasil em questão de renda, questões de mobilidade, e a falta até de profissionais que se encorajem a conhecer, tirar medidas, como você falou. O trabalho ele tem que ser em conjunto. O lojista também, ele se desencoraja em comercializar, primeiro porque ele entende que é um custo muito elevado de capital para ele ter isso à venda, ele acha mais fácil vender o produto mais barato. Um pouco de medo também do desconhecido, e aquilo, a falta de interesse de se qualificar. Então, acaba sendo tudo meio complicado quando o usuário ele entra numa loja, ele não consegue ter um suporte adequado. Quando ainda tem, existe uma questão de custeio. O produto motorizado, como toda a linha de produtos para deficiência, ela ainda é muito difícil para grande parte da sociedade. A gente tem uma questão de orçamento, né? E, principalmente, eu acho que por isso que eu achei interessante essa live, é a questão das místicas, né? As pessoas, elas não sabem se realmente a cadeira motorizada, ela se aplica para o perfil dela. E isso a gente vai ter que fazer aí um trabalho até para ajudar no conhecimento das pessoas aí, sabendo escolher. Carla. Oi. Oi, Hamilton, você eu estou ouvindo. A Carla que está com um tempinho de demora. Mas vocês estão me ouvindo, vamos seguir. Estamos ouvindo. Eu queria acrescentar só uma coisa. Um delay muito grande, a minha internet está bem aqui, mas eu não sei o que acontece, tá? Hã? Consegue me ouvir, Carla? Bem, na verdade, existem várias cadeiras no mercado, econômicas, né, pesadas, e existem cadeiras que têm um alto valor tecnológico e isso também tem um alto valor. Então, há uma grande... Nessa linha de cadeiras motorizadas, tem desde a cadeira mais simples, a cadeira mais complexa, que tem mais recursos tecnológicos e que pode deixar o usuário cada vez mais independente, né? A gente sabe que existem cadeiras que você controla, controles até com a íris do olho, controles mentonianos, então você pode programar as cadeiras para fazerem movimentos, né? Mas isso, dentro da nossa realidade, às vezes é meio difícil, né? Porque são produtos importados e a gente sabe que é a minoria que tem acesso a esse tipo de tecnologia. Né? Então, a gente vai... nós recebemos algumas perguntas, e são perguntas também que muitos usuários nos fazem, e a gente tentou selecionar 10 perguntas que seriam muito mais perguntas. Até quando a gente estava selecionando as perguntas, a gente falou, em vez de fazer uma live, daria para fazer uma série, né? Porque são muitas perguntas, tem muitas dúvidas. E a gente
selecionou algumas e, assim, em princípio, uma pergunta que é uma pergunta, às vezes, até difícil para responder, para o cliente poder entender, é em relação à potência, não é? Muitos clientes perguntam qual é a potência da cadeira? Quanto que a cadeira tem de potência? Mas, assim, o que significa em relação à cadeira, né? Em relação à potência mesmo. A potência é uma característica do motor, né, Luciano? Me ajuda aí. Que vai determinar a capacidade de carga, a velocidade máxima, a capacidade de vencer obstáculos, tudo isso, o consumo dela, né? Até para subir uma rampa, depende da potência da cadeira. Né? Mas como que eu vou eleger essa potência da cadeira? Né? Que está relacionada junto com o motor, com o freio e com a transmissão também de todo esse sistema, não é? Oi, Carla. Quando a gente fala de potência também. Oi? Oi, não, só pegando o seu gancho daí, depois até ficou para o Hamilton um breve que ele ia dar. Tudo isso que você falou vai depender muito da situação de cada usuário, tá? Se você tem uma senhora, uma pessoa que mora numa cidade plana aí, Santos, Rio de Janeiro, Aracaju, que é uma cidade plana, qualquer motor, qualquer potência é relevante. Ela vai poder andar sem nenhuma dificuldade. As coisas começam a mudar quando nós temos problemas de relevo. O Hamilton, por exemplo, ele mora numa região que, muito provável, seja por acessibilidade ou topografia da região... Eu não estou seguindo. Oi, Carla, você está cortando, tá? Então, eu vou continuar aqui para não perder o raciocínio aí. Quando você tem um relevo maior, você tem questões de bairro com muita ladeira, rua de pedra, rua que o calçamento não permite, você tem que andar só pelo tráfego mesmo de veículos, a gente sempre indica uma potência maior. Isso é fato, tá? Quando você, por exemplo, tem um peso maior, é bom você ter uma maior potência na cadeira. Quem tem, por exemplo, hábitos urbanos, quem anda muito, principalmente em grandes cidades, pega transporte público, vai para a sua escola com a própria cadeira, tem uma vida ativa, é bom você ter uma potência maior, tá? E aí a gente entra numa dinâmica assim. Às vezes você ter baixa potência, não necessariamente você tem uma cadeira ruim, desde que essa cadeira ela tenha um peso baixo, tá? Agora, a gente tem uma situação muito oposta. Às vezes acontece de nós termos cadeiras com motores de baixa potência, onde ela tem um peso estrutural muito grande, o usuário também é pesado, e se a bateria ela não tiver também uma autonomia adequada, uma potência em amperagem, é semelhante você ter uma caminhonete de motor de alta potência, porém você colocar o combustível GNV. O carro não tem força, tá? Que nem eu fazer até uma pergunta, jogar para o Hamilton aqui. Hamilton, na sua cidade, como que é? Você que vive no interior aí, como é que é a tua cidade em questão de mobilidade aí? Como é que vocês fazem? Aqui eu digo que não existe acessibilidade. Não tem. Há pouco tempo, na minha rua aqui, que é uma rua relativamente com grandes coisas, centro de universidade, a Universidade Federal está na minha rua, tem policlínica, uma série de coisas, e só recentemente, depois de anos e anos eu reclamando, luta, que a gente está com ela asfaltada. E aí é chuva, aqui chove muito, então aquela buraqueira, lama, para você andar de uma cadeira, seja motorizada ou monobloco, é quase impossível. E eu tenho também o triciclo, algumas coisas assim, você acaba que fica muito temeroso, né, de poder andar nesses locais. Eu queria fazer só um adendo, o que a Carla falou no início também, e estava cortando, não tive como acrescentar. Ela falou a respeito
de um certo preconceito que o pessoal tem com a cadeira motorizada em relação a monobloco. Eu ouvi muito isso no início e, de certa forma, também já falei muito que a cadeira motorizada era para pessoas preguiçosas, porque a pessoa fica preguiçosa, deixa de movimentar o braço, acaba se acomodando, né, com conforto. E hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente, porque eu nunca tive uma cadeira motorizada, eu ainda pretendo ter, não que seja uma coisa necessária para mim no dia a dia, mas facilitaria em termos de praticidade e movimentação e mobilidade em alguns aspectos. Porque, assim, até o termo de ser preguiçoso, deixar de se movimentar, isso eu já faço muito, porque eu faço academia, faço fisioterapia, uma série de atividades que já suprem essa movimentação, a mobilidade que eu perderia se eu utilizasse só a cadeira motorizada. Claro que você utilizando a monobloco mais vezes ao dia, o seu braço, a sua mobilidade, movimentação, né, vai desenvolver muito melhor. Mas é muito importante também a gente lembrar que nem todo mundo tem essa facilidade. Então, vai depender muito de cada um. E eu creio que uma cadeira motorizada é sim importante em termos de mobilidade, você não depender de ninguém, poder ir e vir, né? É claro, se a sua cidade propicie essas condições mínimas, que eu digo que aqui eu geralmente não tenho. Mas é uma luta constante, acho que todo o Brasil, né? Todo o Brasil, seja em capital, seja no interior, eu creio que a gente tenha que pensar muito nessa questão de acessibilidade mínima que falta, né? Então é isso. Claro. É que é assim, Hamilton, eu já olho o lado para quem lida com diversos perfis de deficiência, né? Se eu for pegar a cidade no Brasil que tem o mínimo de acessibilidade, a gente contaria nos dedos, isso vai se limitar cidades litorâneas, né, de grandes estados aí, com alto poder de renda, e isso só o perímetro urbano. Então, você pegar a região da orla do Rio de Janeiro, Niterói, Florianópolis, você andou 2 bairros para trás, o sonho já acabou, né? Agora, a cadeira motorizada, em tese, ajuda, porque você não tem aquela força do braço, tudo mais. O restante do Brasil, isso não existe, tá? Aí a gente mudaria o tema, ao invés de falar de cadeira motorizada, falar de política de acessibilidade. Na questão motora, todo mundo, com certeza, e muitos médicos até incentivam que não se use a cadeira motorizada porque vai se tornar algo preguiçoso. E não é verdade, até pelo seguinte: todos os nossos clientes, inclusive nós, vamos envelhecer um dia. Então, o cadeirante, que ele já teve que fazer uma mudança de esforço, que era para ser nós, seres humanos, com as pernas, a gente já vai sobrecarregar braços, ombros. Então, uma hora é bursite, é lesão, é fadiga, é ruptura de tendões. Exato. Então, o que eu sempre aconselho a clientes quando nos abordam é que tenha a cadeira motorizada como um auxílio a grandes locomoções. Vai no supermercado, um passeio no parque, ir no supermercado. Agora, se ela ainda tem condições de ter mínimos movimentos com a cadeira manual, que ela sim o faça. Né? Não precisa... é tranquilo, né? Perfeito, é isso daí. Né? Então, a primeira questão, acho que é isso que você falou, é a gente cortar aquele tabu que a cadeira de rodas motorizada ele é um aliado à ociosidade. Não é. Muitas vezes, a cadeira motorizada ela permite que a pessoa atinja certos locais onde praticamente impossível ela conseguiria com uma cadeira de rodas manual ou sem um auxílio de um terceiro, né? Isso. Perfeito. Tá? Agora, até partindo desse princípio, você, por exemplo, você usa uma cadeira de rodas monobloco, porque entende-se que para você é mais leve, ela te dá uma maior mobilidade, né? A cadeira de rodas motorizada, em parte, indiferente de marca, modelo, ela vai apresentar as questões assim, todo o esforço ele é no mínimo com o polegar. Então, o peso, ele muito só vai trazer a diferença para quem carrega.
né? Então, você tira uma dúvida, Milton. Você mesmo guarda a sua cadeira quando você vai pôr no carro ou alguém precisa lhe auxiliar pelo tipo da tua lesão? Não, não. No meu caso, como tem uma lesão já mais alta, tem comprometimento também das mãos, né? Uhum. Minha lesão é C6, C7, então, apesar de pegar peso, fazer academia, uma série de coisas, ainda é tetraplegia, né? Você não Tetraparesia. teria o controle de tronco, que às vezes as Isso, pessoas falam. controle de tronco e a motricidade fina suficiente para poder apertar o botão, tirar, colocar, certo? Perfeito, Não consigo. perfeito. Em caso de cadeiras motorizadas, nenhuma o próprio cadeirante ele iria conseguir carregar. Qualquer cadeira hoje, ela teria no mínimo aí 50 quilos de peso bruto, e mesmo que você fracione a cadeira, você vai ter aí 30 de quadro e, vamos dizer aí, 15 de baterias, 20 de baterias, tá? Então, uma coisa que eu estava discutindo com a Carla, quando ela me chamou aqui para fazer a live, é uma das grandes perguntas dos usuários, peso, tá? O que a gente fala? Cadeira de roda motorizada, a gente tem X e monobloco. Em questão de eficácia, todas as duas são muito boas, mas a questão é que a monobloco, em cadeira motorizada, ela não divide o peso. Você tem que colocá-la em toda a estrutura do quadro para transporte, tá? Em média, uma monobloco tem em torno de 100 quilos. Então, pensa bem no ajudante para a gente, 2 ajudantes fortes para guardar. No caso. Perdão? A motorizada tem 100 quilos. Você inviabiliza, e a questão do volume, ela não dobra, tá? Existem as opções em X, que você tira essa bateria, ela vai se dobrar igual uma cadeira em X manual, onde você consegue, vamos dizer, fracionar o peso e otimizar em espaços reduzidos para guardar, tá? Em princípio é isso, semelhante até às cadeiras de rodas manuais aí em volume, tá? Uma outra coisa que a gente estava até falando, mas cortou o áudio com a Carla, é a questão da relação potência-peso, tá? Em geral, a grande maioria das cadeiras que a gente tem no mercado, elas partem de 180 watts de potência. Você tem o triciclo, né? O kit livre, o Hamilton? O triciclo. Você tem um, né? Então, ele te atinge uma boa velocidade e tudo mais. Você consegue se mover bem com ele, né? O meu, eu sou meio que aventureiro. Eu vou na velocidade, já chega a uns 30 por hora, coisas assim. Isso daí. Não entra o caso aqui do kit, mas a vantagem que ele tem é por ele ter um baixo peso estrutural e o peso seu e da cadeira são leves. Então você consegue um bom deslocamento. O que ele te cobra de ruim é uma autonomia um pouco mais baixa. A cadeira motorizada é o mesmo princípio. Nós temos potência watts. A partir de 180 watts, a grande maioria dos modelos. A grande maioria dos modelos vai ter essa carga, essa potência. Se colocam baterias normalmente nesses modelos de baixa amperagem, porque a ideia é você reduzir custo. Você tem produtos mais acessíveis ao mercado. Quando você aumenta a potência, você tem um custo maior da cadeira, proporcionalmente você tem que aumentar a amperagem da bateria, porque um motor mais forte, ele tem um maior consumo, então ele puxa mais energia, tá? Consequentemente, ela mais pesada, né? Mais pelo peso da bateria, tá? O motor não muda tanto. E você tem casos mais extremos, que nós chegamos a ter no Brasil motores em torno de até 400, 450 watts, tá? Obviamente, a potência da bateria também aumenta, tá? O peso aumenta, o custo também. Onde entra cada um? Volto para aquela senhorinha que mora na beira da praia, só anda em piso plano, levinha. Motor de 180 watts, bateria aí de 26, vai ajudar com sobra. Bateria até de 20. Desculpa? Supre as necessidades dela, no caso. Demais, demais. É igual aquela pessoa que só mora na cidade, que é um carrinho milzinho econômico, tá? Se você migra
por exemplo, uma pessoa que usa transporte público, mora na tua cidade, que a acessibilidade é zero, tem subida e descida, é uma pessoa aí acima de 100 quilos, é indicado você ter uma potência maior e proporcional uma autonomia e uma amperagem de bateria maior, senão você tem um trajeto muito curto. Tá? Só que... Oi, Hamilton, perdão. Ela conseguiu voltar? Você tá aí, Carlinha? Não, a Carlinha apanhou da net hoje. Mas, hoje a conexão dela tá tipo net. Né? Aqui tá chovendo também. Tá chovendo, não esquenta a cabeça. E aí nós temos um terceiro quadro, que são cadeiras de alto desempenho, motores acima de 400 watts, tá? Que normalmente elas têm que ter alta amperagem de bateria e o peso normalmente delas são muito elevados, tá? Só que o que acontece? Não adianta você ter muita potência, muita amperagem, se o produto ele é muito pesado, tá? O que a gente sempre recomenda? Você ter um fiel da balança. Não necessariamente você tem que comprar uma cadeira de 400 watts para ela te dar a autonomia que você quer, desde que seja um quadro leve. A autonomia dela geralmente é de quanto tempo? 4 isso horas? Isso depende, Hamilton. Eu, comercialmente falando, eu tenho produtos que têm em torno de 10 a 15 km por hora, são os mais populares, tá? A média está em torno de entre 25 a 30, os principais modelos, tá? Temos casos acima de 30, mas aí nós vamos criar um problema. São normalmente modelos muito pesados, de baterias muito dimensionadas. Então, em geral, são produtos difíceis de carregar e ele cobra um preço de manutenção. Quanto maior a bateria que você tem, evidentemente, na hora que você vai fazer a substituição, o custo de manutenção ele é muito mais elevado. Seria proporcional... A durabilidade dela acaba sendo menor também. Acaba, mas a durabilidade a gente sempre sugere hábitos do usuário em questão de não esperar arriar, fazer as recargas no momento certo, você ter muito cuidado com qualidade de bateria. E outra coisa que mata muito é óbvio, se você tem um motor muito beberrão, um motor que consome muita energia, você vai ter ciclos de descarga e recarga mais frequentes, é óbvio que o tempo de vida útil de uma bateria se reduz muito. Continuando, acho que as perguntas, né, para a gente ir seguindo o cronograma que a gente tinha. Vamos embora, vamos para a próxima briga aí. Com a Carlinha, o pessoal, o peso da cadeira motorizada interfere ou não no meu dia a dia? Evidente, Hamilton. Se você tem seu pai e mãe idosos para carregar sua cadeira motorizada, eles vão querer quanto menos peso, melhor, porque isso facilita o transporte, né? Então, aquilo que eu tinha falado anteriormente, se você pega uma cadeira que ela pesa em torno de 50 a 60 quilos, mas você consegue diluir esse peso entre estrutura e bateria, você vai ter aí 30, 35 de quadro, é muito mais prático você carregar 35 quilos mais 20 do que você pegar 100 quilos bruto de uma vez, né? O peso ele só não vai interferir se a pessoa ela não tem nenhuma necessidade de transporte da cadeira. Ele faz todas as atividades perimetrais ali, supermercado, escola, passeios, somente naquele perímetro onde ele não precisa de veículo. Pega aqui em São Paulo. Se ela tiver um carro já com rampa que possa estar... Exatamente. Aqui em São Paulo, por exemplo, já tem uma frota razoável de táxis acessíveis. Se você não tem esse problema, ou você tem um carro com porta-malas muito grandes e você faz acomodação por rampas, por exemplo, ou você tem uma família muito forte para te guardar, não teria problemas. Mas, em geral, o peso ele tem muita relevância, sem dúvida nenhuma. Isso
Imagine se você, com a sua cadeira, você com uma monobloco de 12, 13 quilos, quem carrega a tua cadeira vai reclamar menos do que aquelas cadeironas de hospital com 30. Não, sem dúvida. Todo mundo fala que é maravilhoso. Rapaz, como é que isso aqui é tão leve? Pois é, tem Exato. venda. Qualquer taxista não vai recusar te pegar. Depende. Aí Pelo menos pelo peso da cadeira. já vai reclamar do meu peso. Rapaz, diminui essa barriga. Mas aí o problema não é seu, é tua cadeira. Realmente. Seguindo as perguntas aqui, o pessoal também colocou, né, maciços ou infláveis. O que é mais adequado para o meu uso? O que tu acha? Olha, cara, isso daí é igual você perguntar se melhor é o Vasco ou o Flamengo, o Corinthians ou Palmeiras. Isso daí é uma questão muito pessoal, tá? Eu, particularmente, eu sou a favor dos pneus maciços. É uma opinião minha, porque eu entendo que o pneu maciço ele te livra de manutenção constante. Desculpa? Furar, você está no meio da rua, de repente acontece. Perfeito. Então, assim, o inflável você tem aquele transtorno de. Ele é eficiente desde que você mantenha uma regularidade de calibragem, né? Só que se você fura um pneu no meio do trânsito, não é qualquer borracheiro que te repara, dependendo do sinistro, né? Quem gosta dos pneus maciços alega que ele não te dá manutenção, ele tem uma vida útil muito mais durável, mantém o giro da cadeira muito mais ágil, tá? Quem defende a cadeira, ou os pneus infláveis, alega que você tem uma absorção de impactos maior, a cadeira se torna mais suave em irregularidades de piso, né? Só que, em contrapartida, se você não for uma pessoa muito rigorosa no cuidado com a cadeira, esse pneu tiver com baixa calibragem, ela vai jogar para os cantos, você vai ter um raio de manobra muito mais prejudicado, né? Então, assim, o mercado existe para as duas, tá? Existem até muitas marcas que vendem na opção de uma ou outra, tá? Os pneus infláveis, eles têm uma vantagem de custar muito barato a reposição, só que o lado ruim é que você não acha isso em qualquer bicicletaria. Se você não tiver um pneu reserva, você corre o risco de ficar sem a cadeira, e muitas vezes, tá? Nem fazer o pedido, e se você estiver sem longe... dúvida. Pega alguém na sua região. Claro, agora com esse problema de pandemia, problema de correios, tudo mais, tá aí. E você cria uma série de problemas aí. O maciço, ele nunca te dá manutenção. Só que o dia que ele acaba, você tem um custo mais elevado concentrado naquele momento para a substituição, tá? O que eu particularmente sugiro é que a pessoa, ela, quando comprar a cadeira, se tiver opção, compre com maciço. O maciço, sem dúvida, é igual carro automático. Todo mundo tinha preconceito até comprar o primeiro. Quando você tem a praticidade de uma cadeira que não te dá nenhuma manutenção, você não volta para o pneu inflável por nada. E quem tem pneu inflável gosta até o dia que não achou câmera para trocar. Isso, justamente. Eu tenho os dois. Eu uso o maciço no dia a dia mesmo, para sair e tudo mais. E eu tenho umas rodas que são mais grossas, que é uma coisa mais para off-road, para fazer aventura mesmo. Então, se furar, eu não vou ficar dependendo daquilo, eu simplesmente vou deixar ali até consertar. Mas o maciço, em termos de praticidade e não acontecer, eu não tenho uma experiência com a cadeira motorizada, né? Mas com a monobloco dá para você sentir a diferença mesmo de conforto, até entre o inflável e o maciço. Mas em termos de praticidade do dia a dia mesmo, eu creio, na minha opinião, eu ficaria com o maciço, sem dúvida. Sem dúvida. E olha, o que você sente na força do braço para tocar sua cadeira manual é mais ou menos a mesma sensibilidade que um cadeirante vai mover o manche da cadeira motorizada. Se a cadeira não tiver muito bem alinhadinha, ela vai ficar dura também na coordenação. É a mesma coisa. Alinha, se você tiver ok, dá um ok pra gente.
Conseguiu? Não voltou. Estamos sem seu áudio. Morreu. Não Mataram a estamos te Carlinha. ouvindo mais, Carlinha. Faz o seguinte, põe a nossa querida Carlinha como espectadora. Ela escuta a gente aí, participa da festa, que hoje não é para ela mesmo. Ela entende de almofada, ela entende de sensor, mas esse negócio de internet... Aí pra Carla. Manda a próxima pergunta, depois ela responde com calma. Manda a próxima aí, meu amigo. Eu vou gerindo aqui, viu, Carla? Tô vendo seu lugar. Vai lá, você virou o mediador da... A próxima pergunta vai ficar entre alumínio ou nylon. Qual a escolha mais durável? Na tua opinião, Lu? Ah, tá. Provavelmente você está se referindo a rodas. Tá? Sim, a roda. Porque nós temos alumínio e aço nas estruturas. Só fazendo um breve, o aço, óbvio que ele é um material mais forte, mais robusto, mais confiável, tá? Porém, o mercado tem exigido muito alumínio na questão de oxidação, tá? A gente tem notado muita busca. O Brasil tem um litoral imenso e as pessoas que já têm cadeira há muitos anos percebem uma grande fragilização das estruturas, porque o aço ele reage aí à corrosão, tá? Sobre as rodas, eu sou um grande defensor das rodas em alumínio, liga leve, ou que seja, porque a cadeira motorizada tem um peso absurdo. Você tem aí no mínimo 50 quilos de cadeira, podendo chegar a 150. Você tem pesos de usuários. Tem algumas cadeiras motorizadas com suporte aí, motorizada tem até de 200 quilos de tolerância de carga. Eu não consigo acreditar que você fazer essa somatização de peso, mais peso bateria, irregularidade de piso, buraco, o nylon ele vai aguentar. O nylon ele cria rachaduras, fissuras, né? Mas o alumínio... Não entendi? O alumínio ele aguenta, no caso. Olha, o alumínio ele aguenta, claro, né? Desde que você dimensione esse alumínio para o peso. As experiências que a gente tem, tanto em cadeira motorizada como mesmo scooters, aqueles que são em alumínio, eu ainda não troquei roda. Tá? Se eu dependesse de ganhar dinheiro vendendo peça, eu não teria mudado de ramo. E outra vantagem, né? Você consegue, ao longo do tempo, elas não desalinham. Tá? Eu só tive acho que alguns raros casos em rodas em alumínio que desalinhavam quando elas eram de grande diâmetro, rodas de 20 polegadas. Mas, normalmente, as cadeiras motorizadas hoje no Brasil, a grande maioria, elas são com aro 12, aro 13, elas têm uma tala pequena. Então, são definitivas. O que, às vezes, muda, aí eu faço uma situação muito pontual, a grande maioria das rodas em nylon, elas, quando vem com pneu, elas vêm com pneu embutido, são pneus já vulcanizados. Você não consegue fazer a troca desse pneu. Quando você condena a vida útil desse pneu maciço, você é obrigado a trocar a roda toda. Aí nós temos um problema muito sério de custo. Tá? A vantagem das rodas de alumínio, em geral, é que você consegue trocar os pneus somente ele mantendo a roda. Eu digo em relação à experiência que eu tenho com a própria cadeira de banho, né? Você ter uma cadeira de alumínio, às vezes a durabilidade fica muito maior. Sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que a pessoa que vende cadeira de banho em aço, ele nunca colocou a mãe dele em cima de uma. Né? A cadeira de banho em aço, ela tem uma vantagem, assim, uma coisa muito provisória, você teve uma pequena fratura, um tratamento que você vai ficar poucos dias, ela até atende. Mas para você ter uma cadeira de uso permanente em ferro, não foram poucos casos que o paciente sentado na cadeira, veio cadeira e usuário tudo abaixo. É perigoso, né? Às vezes a pessoa está debilitada já por algum
motivo, se for passageiro, acaba tendo um acidente muito maior dentro do banheiro. Com toda certeza. Isso acontece com muita regularidade, tá? No quadro da cadeira motorizada, isso não acontece tanto, porque você não dá banho na cadeira, a ação reagente da água ela é muito pouca, tá? A questão de quem tem preferido quadros em alumínio é aquela oxidação em conexões da cadeira, partes de solda, você fragilizar a cadeira ao longo dos anos. Mas isso não quer dizer que alguém andando com a cadeira motorizada em aço, a pessoa vai se esfacelar com a cadeira na rua. Beleza. Seguindo aqui a nossa sequência, sobre o joystick, né? Qual seria o mais indicado, o integrado ao módulo ou não? Aí é assim, Hamilton, isso não vai influenciar praticamente nada na condução da cadeira. A programação do joystick, indiferente de ser ou não incorporado, você ter o módulo conjugado ou independente, isso não vai mudar a função de direção da cadeira, tá? O que acontece é que, assim, os módulos mais modernos, as novas gerações de comandos, eles já estão sendo incorporadas, tá? Você já tem a placa-mãe do joystick incorporado ao módulo de programação. Os mais modernos, inclusive a P&G, que é quem faz joysticks, das principais cadeiras do mundo, elas hoje só usam, nas novas gerações, os joysticks incorporados, tá? Os que estão mais antigos ou mais populares, eles são independentes, isso não interfere na qualidade do uso. Só que tem uma vantagem, o custo. Quando você tem um joystick independente do módulo, quando você queima o joystick, você não necessariamente precisa trocar o módulo junto. Então, se a gente fizer uma conta aqui de um conjunto completo por R$4.000, falando hipoteticamente, você consegue desmembrar 2 o joystick e 2 o módulo. Tá? Quando você tem o módulo incorporado, ele demora mais para quebrar. Só que o dia que ele der uma pane, você vai ter que fazer a troca completa. Perfeito. Esse é o fator dominante. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos casos de cadeiras que você consegue trocar só o módulo, resolve. Casos que você tem que trocar o módulo incorporado ao joystick, dependendo da qualidade, dependendo da marca da cadeira, às vezes o custo desse joystick ele é quase o valor integral de uma nova cadeira. Você cria uma inviabilidade financeira, não compensa o custo da manutenção em relação ao custo do bem. Seguindo, acho que você até já tinha mencionado sobre essa pergunta, mas o quadro em X duplo, né, o material confeccionado, alumínio, qual o melhor? Só repetindo a pergunta, você falou X duplo? Isso, quadro em X duplo, material que é confeccionado, alumínio ou aço, qual o melhor? Eu acho que é a soma dos dois, tá? Normalmente eu defendo o quadro em alumínio, por uma questão de oxidação, você reduz o peso principal da cadeira, tá? Mas a estrutura, o X, ele tem que ser em aço, porque é ele que vai suportar toda a vibração do piso, peso motor, peso do usuário, peso central da bateria, a relação do peso do usuário no centro da cadeira. Você colocar um X em alumínio, você cria um risco muito grande de quebra da estrutura. Né? Então, eu acho que é a soma dos dois. Um quadro totalmente em aço, você tem um peso mais elevado. Um quadro só em alumínio, perdão, eu perdi o tempo do áudio. O peso da pessoa interfere nesse caso também, na escolha de um e outro? Olha, sinceramente não. Sinceramente não, porque os quadros para pessoas muito acima, aí vamos falar, qualquer cadeira acima de 150 quilos, o quadro já seria em monobloco, ele nem teria quadros em X.
tá? Você não tem ainda uma segurança estrutural para colocar dobradiças. Então, a gente está falando de usuários aí abaixo de 130 quilos, todos eles, independente de comprar o quadro em alumínio ou aço, você tem certificações hoje Metra, Anvisa, que atestam que elas são duráveis, tá? Eu, particularmente, eu gosto mais do alumínio. O alumínio, ele dá menos manutenção no dia a dia. Por outro lado, muitos clientes alegam que a vantagem do aço é que se você tem acidentes, você amassa a cadeira, tem algum acidente onde você deforme o quadro, o aço você consegue corrigir, desamassando e soldas. O alumínio você já não tem esse poder, você teria que fazer uma substituição total daquela parte sinistrada. Eu recebi algumas perguntas, né, lá no Instagram e tudo mais, e o pessoal perguntando muito isso também, né? Meu marido tem 2 metros de altura, tanto X de peso, qual seria mais indicada e tudo mais. Eu creio que a de aço seria melhor nesse caso. Olha, Milton, aí vai depender muito. Eu não entro nem na questão de materiais. Aí eu vou entrar numa questão de ergonomia, tá? Existem cadeiras que você tem um tamanho padrão para todos os usuários. Então, assim, não é a cadeira que se adapta para você, é você que tem que se virar e caber na cadeira, né? Infelizmente, a Carla está com o problema aí dela de áudio, mas ela seria talvez a fera nisso, onde você faz avaliações, você faz medições. Falta, Carla. Desculpa? Tô dizendo, estamos sentindo sua falta. A Carla, a gente sofre a ausência dela. Mas, assim, isso não depende tanto da matéria-prima. O que acontece é que algumas marcas de cadeira, eles vendem aquela solução perfeita. Você tem uma cadeira só com regulagens e medidas. Fera, é igual eu dizer para você que você compra uma jaqueta que ela pode se transformar em P, M, G e GG. Não dá, alguém vai ficar triste aí. Existem outras variáveis de fabricantes que eles têm variáveis de larguras de assento, profundidades de assento e alturas de encosto. Isso sim seria mais viável para essas pessoas ou de alta estatura ou de quadris muito largos, crianças, né? Algumas fábricas, inclusive, fazem cadeiras com chassis mais altos, para quando o usuário ele é muito alto. O apoio de braço, né, geralmente vem com 3 níveis de altura e tudo mais. Não entendi, Hamilton? O próprio apoio de braço, né? Alguns vêm com... Sim, você tem alguns com... facilitar. Isso, você tem sincronizadores de altura, alguns você tem regulagem de apoio de pé, mas casos fora de medidas, padrões, aí vamos pegar o usuário de 2 metros que você falou, é lógico que para ele é melhor comprar uma cadeira com medidas especiais, mas isso não vai ter relevância na questão do alumínio ou do aço. O que vai ser mais relevante é aonde que ele vai andar com essa cadeira, se ele vai guardar a cadeira no porta-malas, se ele vai ter só o perímetro urbano, que é o que a gente já conversou em outras perguntas aí que você me jogou. Como eu digo também, a questão que muita gente me pergunta, como adaptar a casa, né? Eu digo que cada um tem uma forma de adaptar, né? Vai suprir as suas necessidades. A minha necessidade não vai ser a mesma que a sua, então você tem que ir pesando o que você mais necessita. Então a gente sempre, eu coloco o que eu fiz na minha casa, quais são as opções que existem hoje de mercado, de tecnologia, assim como as cadeiras, que você pode estar ali adequando às suas necessidades, né? Então, acho que é basicamente isso, não muda muito da cadeira motorizada. Sim, é o mesmo critério. Dependendo também da sua renda, do que você pode estar gastando ali no momento. É claro que, hoje em dia, como a acessibilidade já facilita muito em alguns aspectos para a cadeira em si. Seguindo aqui as perguntas, tem uma aqui também muito boa.
Qual a melhor idade para ser iniciado o uso da cadeira de rodas motorizada? Qual que tu acredita? Agora. Eu creio que de criança, né, da idade em si, qual seria ideal? Todas. Por que acontece, Hamilton? Eu tenho clientes de loja, crianças. As crianças são as que menos sofrem preconceito, porque a gente não nasce com preconceito, a gente adquire. Então, você vai na escola, o amiguinho quer empurrar, o amiguinho quer brincar, o amiguinho não sei o quê. Então, eu não vejo nenhum problema. Mas a questão da cadeira motorizada, algo que me chamou muita atenção, eu tenho clientes que faz aquele, eu não sei o termo que seria, o futebol em cadeira de rodas motorizadas. É uma coisa gostosa, dinâmica, inclusiva, que é um dos poucos esportes independentes que uma criança pode ter interação com outras. Tá? Eu tenho clientes jovens, aí, adultos, que tetraplégicos com lesões que o cara só mexe a língua praticamente, faz bocha adaptada. A cadeira motorizada ajuda, né? Sim. Eu tenho idosos que não têm deficiência nenhuma, mas tem uma artrose, dói muito andar. Então, eu não vejo uma idade necessária para você usar uma cadeira motorizada. Até porque eu enxergo a cadeira motorizada não como uma piora de quadro. Eu vejo ela permitir após o limite do que o manual não acessa. Então, não tenho por que a pessoa esperar quando eu ficar velho, eu vou usar a cadeira motorizada, quando eu adoecer. Não tem nada disso. Eu acho que a gente não espera ficar... a gente não espera morrer para se cuidar. Então, eu imagino que desde que o orçamento da pessoa permita, você falou da acessibilidade do seu imóvel, e a pessoa se permitir viver, a pessoa sair, a pessoa criar novos hábitos de passeio, de lazer, de se inserir na sociedade, esse é o momento dela comprar uma cadeira de rodas qualquer, inclusive a motorizada. A preocupação também, até com criança, porque a velocidade em si, ela não é tão grande que possa surgir algum tipo de perigo para ela também, né? Aí que tá, Milton. Eu acho que nós já temos crianças hoje que já nascem sabendo em comparação a nós. Elas já são inseridas com meios eletrônicos, e aquilo. Você tem velocidades programadas, módulos programáveis, onde você não. Eu acho que, por incrível que pareça, eu nunca tive acidente com cadeira motorizada com criança. Eu já tive adultos que, por questões de negligência, questões das mais diversas, mas idosos, muitas vezes, eu não vejo acidentes graves. São pequenos acidentes domésticos, às vezes raspa num portão, engancha a cadeira na guia. Mas a pessoa que, em geral, ela criou problemas de acidentes com cadeira motorizada, ela já tinha criado problemas na vida dela num todo. A cadeira ela só veio somar os distúrbios aí que ela tinha. Sem dúvidas. Essa próxima pergunta também, eu creio que a gente até já respondeu um pouco, mas as principais diferenças da cadeira dobrável para a monobloco, qual você acha que seria? A principal que o cliente sempre vai perguntar é assim: onde que você consegue chegar com uma e com a outra? As duas vão te atender. As duas você vai andar na rua, você vai andar em casa, você vai andar no shopping. A questão da cadeira de rodas em X é que ela é mais prática para o transporte, né? A monobloco, ela cria problemas muito sérios de transporte, mas ela, por uma contrapartida, ela permite acessórios que normalmente numa cadeira em X não tem, que são coisas específicas, como elevação de banco de assento, elevações de pernas elétricas, encostos elétricos, porque a cadeira de rodas monobloco, ela suporta mais acessórios, mais itens. Então, ela permite que, se a pessoa tem
necessidade de cilindro de oxigênio, respirador, elevação de banco, você automatizar a cadeira, a monobloco é uma vantagem. Casos muito pontuais, mas posso te garantir que mais de 90% aí da sociedade, sem entrar no critério de custo, tá? Mas olhando só pelas cadeiras, a Inx é muito mais viável para o perfil do público brasileiro, que a gente tem aqui carros pequenos, né? A gente aqui ainda tem um país com carros pequenos, a gente não anda de SUV, de caminhonetona. Uma outra coisa também que acontece muito aqui, os transportes, muitas cidades ainda usam vans, você não tem ônibus muito grandes, então, nesse aspecto... Perdão? Adaptado, então, muito difícil, principalmente o intermunicipal, o interestadual. Etc. Exatamente. Então, tudo isso, a cadeira em X, ela pesa a favor. Perfeito. E eu acho que uma última pergunta também, eu acho que fica muito, para mim, essa daí. Eu posso intercalar o uso da cadeira de rodas motorizada e uma manual? Eu estou pensando já no caso de pegar uma motorizada e continuar com a manual e fazer as duas ao mesmo tempo. Poder utilizar Você deveria ter feito. Você deveria ter feito. Eu uso muito exemplo, as pessoas que não são portadoras de deficiências, ainda que elas usem bicicletas, elas podem ter o carro em casa. Perfeito. Quem tem o carro pode ter uma moto para andar no final de semana, tá? A cadeira manual e motorizada, elas não são conflitantes, elas preenchem funções complementares, tá? Eu tenho pacientes que usam mesa ortostática e usam uma cadeira de rodas. Tenho pacientes que usam aquela cadeira motorizada com ortostatismo. Sim, não muda em nada. Tenho pessoas que têm a cadeira ortostática só para ficar em casa e tem uma manual para fazer seu uso do dia a dia. Usuário que deixa uma cadeira motorizada na casa de praia, de veraneio, um carrinho motorizado. E na cidade, usa uma cadeira manual. Eu acho até bom isso para ser uma coisa transitória, que a pessoa não imagine que ela vai simplesmente jogar fora uma cadeira manual e a partir daquele dia só terá uma cadeira motorizada. Isso não existe. Até por questões de acessibilidade, não é todo lugar que você consegue com uma cadeira motorizada, nem sempre você tem quem carrega. Então, você ter essa função complementar é muito saudável. É perfeito. Eu tenho um aparelho também de ortostastismo. Quem não conhece o que seria ortostastismo, né? A cadeira ortostática é aquela cadeira que o pessoal fica em pé, né? Que a gente, cadeirante, até é uma forma de treinamento, uma forma de fisioterapia, de circulação, de trabalhar todo o corpo. Então, é essa cadeira aí que o Luciano está citando. Mas, enfim, vai depender muito da sua usabilidade, do dia a dia, da sua necessidade, das suas condições em ter as 2 ou 3 cadeiras, né? A depender Sim. de cada caso. Tanto é verdade que eu garanto para você, nós já falamos isso, o grande agravante do brasileiro, o país em geral, é que nós temos um país desigual. Então, não existe assim a melhor cadeira motorizada, a melhor cadeira manual, ou qual das duas. Bom é se a pessoa pudesse ter uma frota de cadeiras. Os complicadores é que, às vezes, a melhor cadeira que atende aquela pessoa, ela não tem condições financeiras de pagar. Ainda que o Brasil tenha melhorado muito na questão de fornecimento de bens para pessoas com deficiência, isso ainda é muito limitado, porque o nosso abismo ele é muito grande. Tá? A dica que eu dou é que, assim, nem sempre a cadeira mais barata ela vai te atender. Assim como não tem almoço de graça. Se a cadeira é muito barata, é porque ela não é completa. Ela pode ser muito boa, mas não vai atingir todas as suas demandas. Também não precisa comprar a cadeira mais cara. Nem sempre ela vai te resolver. Né?
Cadeira boa não é aquela que o lojista indica. Cadeira boa não é a mais cara, não é a mais bonita. É aquela que ela preenche. Oi, Hamilton, perdão? É aquela que atende às suas necessidades. Mas você não tem a dúvida. Exato. Então, assim, não adianta você comprar uma cadeira que você tenha 60 quilômetros de autonomia, mas você só anda dentro da sua casa. Não espere que aquela cadeira que você pagou R$ 6.000, que te falaram que é importada, que é maravilhosa, que é isso. Se informe com blogueiros como você, pesquise na internet. Acho que hoje o canal de informação é muito grande. Verifique o custo de manutenção, se tem onde você arrumar essa cadeira, porque às vezes não adianta você ter uma cadeira muito barata, que por um fusível que não tenha no Brasil, você perdeu o produto, né? Consulte outros usuários que já usaram cadeiras, consulte o seu profissional, porque, assim, cadeira motorizada ela é excelente, ela é inclusiva, ela traz autoestima, traz qualidade de vida, permite, às vezes, a pessoa acessar situações que ela nunca viveu depois da deficiência. Mas, assim, como é um produto de um valor muito elevável, é um bem durável, é uma decisão que ela vai te trazer consequências por um longo tempo. Sem dúvidas. Você tocou em um ponto, né? A questão mesmo da falta de renda em si para poder adquirir, né? A gente sempre ouve muito essa pergunta, porque tudo é tão caro, né? Então a gente sempre responde pela falta mesmo de escala, né? Você não tem tecnologia, desenvolvimento, uma série de coisas que, na verdade, o problema está no nosso país em si, né? A gente é um país muito pobre, mas tem uma série de mecanismos e formas de você conseguir. Hoje tem o bebê acessibilidade, né, divide 60 vezes. Explica mais um pouquinho para a gente aí. É que é assim, Hamilton, eu acho que nós tivemos a oportunidade até de conversar uma vez numa live. Isso eu ouço sempre, tá? Isso me incomoda como lojista. Não pense que eu fiquei milionário vendendo cadeira de rodas cara. Eu também gostaria de entender muitas vezes essa relação desproporcional. Não estou aqui defendendo classe, tá? É óbvio, se você pega uma bicicleta que ela custa R$ 1.000, por que uma cadeira de rodas custa 2, né? Porque a bicicleta, ela tem uma produção em escala, você faz 1 milhão de bicicletas iguais, seriadas, você só muda se é vermelha, amarela, preta. A cadeira de rodas, em geral, você tem medidas, você tem ajustes, regulagens, você tem um mercado infinitamente mais reduzido, tá? Isso representa, sim, as pessoas, por mais que a gente tenha uma isenção tributária no produto final, isso é verdadeiro, existe uma isenção de ICMS no produto final, mas toda a cadeia produtiva, desde a extração do alumínio, da borracha, do pneu, do breque, ela é tributada. Nós temos um produto, hoje, em média, pelo IPT, 25% de uma cadeira de rodas é tributo. Talvez isso as pessoas não saibam, tá? Tudo bem que a bicicleta também a moto também tá? Só que você vê, o Brasil é um dos maiores produtores de moto do mundo. Em cadeira de rodas, a gente tem uma venda anual de cadeiras que, se pegar a China, é semanal. Então, tá? Assim como a cadeira de rodas no Brasil ela é muito cara, muita gente também me compara que no exterior a cadeira ela custa muito menos, nos Estados Unidos, na Europa. Eu sei, eu já estive fora, é real, só que também o carro que a gente anda lá fora é muito mais barato, a roupa de grife que a gente usa também é muito mais barato, nosso custo de educação, nosso custo de moradia. Oi, Hamilton, pode falar. A carga tributária em si é muito diferente. E outra, nós temos, até um momento do país, está numa discussão tributária aí. O Brasil ele tem um modelo de tributação que você cobra na produção. Os outros países, eles cobram, em geral, no consumo. Aí é um assunto longo para um outro debate aí que não compete a gente.
mas tenham certeza. E tem um outro detalhe também, que a indústria nacional ela também sofre muito. A gente tem uma questão trabalhista. Um funcionário no Brasil hoje, ele tem direitos trabalhistas que eu sou a favor, onde o custo trabalhista aqui no Brasil, você tem um afiliado. Outros países, você tem legislações aí, até de direitos humanos aí, que o cara ganha para comer. Então, é uma comparação injusta, tá? Na questão de financiamento, existe sim o BB Acessibilidade. Eu, inclusive, fiz parte aí de um debate que estava para se acabar essa linha, apesar de todas as limitações que o BB Acessibilidade tem, sem ele seria uma derrocada total para o nosso público, não é? Isso foi uma luta muito grande, assim como o deficiente, que ele acorde para a vida, a gente quase perdeu o BB Acessibilidade, estamos para perder benefício em veículo, não porque o contrato vai acabar, porque não vai ter carro que consiga caber numa faixa de isenção que colocaram, ainda que grande parte do nosso público brasileiro sequer tem dinheiro para comprar um carro, vamos pensar por aí, tá? Nós temos também um outro debate muito interessante que as pessoas com deficiência precisam refletir. Nós ainda temos uma cultura muito assistencialista nesse país, onde o deficiente ele precisa se entender como cidadão, ele tem que se inserir na escola, ele tem que trabalhar. É claro que tem dificuldade, mobilidade, acessibilidade e tudo mais, mas é muito cômodo ele querer um respeito como pessoa, como deficiência, como cidadão, mas na hora que ele vai exigir, ele quer uma prioridade por ser deficiente. Isso é muito perigoso, tá? Acabar com essa cultura assistencialista, que o Estado tem que fornecer tudo, o Estado tem que dar cadeira. A gente está vivendo um novo momento no país, que, para quem sabe, quem recebe cadeira pelo governo, cada vez mais as cadeiras estão mais simples, mais precárias. Existe um custo de pagamento aí, que eu creio que pelo menos 10 anos é a mesma tabela. Então, assim, se o governo quer dar, que dê um produto de muita qualidade. Se ele entende que ele não tem competência para atender todo o grosso da sociedade, que permita soluções de crédito, que essa pessoa, dentro do seu trabalho, dentro dos seus esforços, ele consiga ter dignidade, acesso a crédito, para adquirir os bens que comprometem a deficiência dele, as liberdades e movimentos aí que ele precisa. Sem dúvida, Lu. A Carla não conseguiu voltar. Eu acho que perdemos, amiga. A gente promete colocar em outra aqui. Já, não sei se eu não estou conseguindo ver algumas perguntas aqui, mas pessoal, que a gente quiser mais alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode fazer algo a parte, né? Algum vídeo e até responder aos comentários aí no Facebook da Delamed. Quem quiser também pode falar comigo ou com o Luciano lá, tanto no Casa Adaptada como no Casa Ortopédica, né, no Instagram, Facebook. Eu até, Hamilton, eu acho assim, quando a gente publicou a live, e eu agradeço todas as pessoas que de alguma forma entraram, participaram, assistiram um pouquinho, mandaram perguntas, tenha certeza, para nós é importante esse diálogo aberto, onde a gente escuta a visão de todos, né? Eu até prefiro que as perguntas sejam feitas até para você, Hamilton, por um detalhe. Você é isento, você tem uma questão social, você tem uma questão muito de falar a língua do cadeirante, mas de cadeirante para cadeirante. Eu, na Casa Ortopédica, eu sou um lojista. E nem sempre a pessoa ela entende se aquilo que eu estou dizendo é algo exatamente para o bem dela ou se eu estou sendo um vendedor. Tá? A Delamed eu só tenho que agradecer aqui também, porque eles deram espaço, o canal, dão a cara para bater. A gente aqui sempre vai colaborar com eles. Se as pessoas quiserem procurar a Delamed, a gente entra lá, responde com todo carinho, toda atenção. E outra, é até bom filtrar o consumidor de loja, que ele vai lá discutir preço, modelo, prazo. Aqui é uma coisa informal, gostosa, um canal de amigos, né? Então, e outra, Milton, você, talvez você criou, eu acho, uma rede de relacionamento que as pessoas criaram disque dúvidas com você.
A pessoa tem dúvida se... E é verdade. Então, se a pessoa vai bater um prego na parede, ela primeiro entra no blog do Hamilton. Então, Verdade, né? Então, nesse aspecto, eu me sinto à vontade em colocar lá, eu participo lá contigo, respondo às pessoas, a gente cria esse canal de amizade, esse grupo de discussões aí. A Carlinha entra lá também. Se quiser também assistir aí, tem um trabalho bem bacana, mais técnicas, né? Sobre todos os assuntos aí da Lógico. E outra coisa, Milton, eu estou também fazendo aí uma modéstia à parte aí contigo, porque você está montando um site que eu estou acompanhando, ele está criando uma interação muito grande, um ponto de discussão, acesso à informação muito legal, né? E eu sempre falo para os meus clientes. A gente está fazendo um site do zero agora, ainda esse mês. Exato. Vai estar disponível o site aí. Quem acompanha a gente também, mais alguns vídeos da própria Delamed, eu estou já preparando. Esse mês ainda vai estar saindo aí. Eu estou já testando a Excel, né? A almofada de células de ADA Delamed. Então acompanha a gente aí lá no YouTube também. Já temos vinheta nova, uma série de coisas aí. Então, eu primeiro agradecer também a você, né, Lu, pelo convite, assim como a dela participar aqui. Pena que, por problemas técnicos mesmo, a Carlinha não pôde participar com a gente. Mas não te preocupe, não te preocupe. Quem for online ou quem for assistir depois, para a gente não se alongar muito, deixa aí os comentários, perguntas. Lógico, e a gente faz questão de responder. Agradeço a todo mundo que participou. Talvez até a gente pense um dia em as pessoas mandarem previamente perguntas, a gente vir aqui mais para responder, né? Eu sempre falo, eu tenho um horário comercial onde lá eu resolvo questões negociais do meu trabalho. Quando eu faço lives aqui como essa, é uma coisa descontraída para a gente brincar. Se você está aqui é porque a gente confia em você, no seu profissionalismo, no carisma. A Delamed, porque ela realmente tem essa coisa mais moderna de interagir com as pessoas, isso é necessário, né? Também, acho que eu me despeço aqui agradecendo o carinho do Felipe, do Carlos, da Carla, pessoas de todo o Brasil que nos acompanham, nos dão dica, dão umas cutucadas de vez em quando, e é com isso que a gente vai crescer, vai superar esse momento do país de saúde e ter aí um público com deficiência, eu acho assim, mais centrado entre direitos, deveres e o seu papel. Mais ativo, a gente precisa... Sem dúvida, sem dúvida. Ativo. Eu acho eles mais dentro da economia. Sim, sem dúvida. Economia em todas as áreas, a gente precisa estar em todas as áreas. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Eu me despeço aqui, acho que nosso tempinho também estourou. Uma excelente noite para quem está assistindo ao vivo. Quem tiver oportunidade, quem tiver essa oportunidade aí, quiser assistir os nossos vídeos futuros, aqui está a mesma acolhida, mesmo carinho, e espero aí ajudar vocês com dúvidas, e bem-vindo ao mundo aí das cadeiras e rodas motorizadas, ok? Estava acostumado só com a Carla, a gente tomou conta, vai desculpando aí. Entramos aqui, tomamos conta de tudo. Eu não tenho glamour dela, mas assim, até em respeito, carinho aí às pessoas. Menina. Como é que fala? Eu não tenho o carisma dela, mas até em respeito aí aos nossos seguidores aí, a gente tinha que dar cara para bater aqui. Acertamos, erramos, mas a gente está aqui por todos vocês, tá ok? É isso. Então, uma boa noite, pessoal, que estiver assistindo. Uma boa noite aí para todos. Só lendo aqui uns nomes aqui, ó. Lindomar, Alexandre, Vicentini, aí, Grande Júnior, Carlos, Denise, Francisco e todas as pessoas que de alguma forma aí mandaram um oi pra gente. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite para todos. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço. Valeu, pessoal.